Nós estamos em Juízes, continuamos em Juízes, esse livro que nos desafia a cada domingo, esse livro que usando termos bíblicos, nos lança em rosto todas as nossas idiosincrasias. Eu estou com saudade de pregar isso. Vamos lá, Gedeão e Juízes. Juízes capítulo 8. A gente vai começar no verso 1. E vai até o 28? Não, está 27. No meu esboço estava certinho se era 27 ou 28, mas como esse primeiro, você já sabia disso, né? Vamos cruzar as mãos. Senhor, muito obrigado, porque nós nos reunimos aqui, não em torno de uma pessoa, não em torno de um nome, não em torno de um ídolo, mas nós nos reunimos nesta manhã em torno, sim, do nome que é sobre todo nome, que é Jesus. Que a Ti seja a honra, a glória, o louvor, e que o Senhor mesmo fale conosco nessa manhã. Que assim como o Senhor tem usado todos aqueles que têm estado neste lugar, neste espaço, que o Senhor também nos use pela Tua misericórdia, falando ao meu coração, falando ao coração da Tua igreja, nos desafiando nesses tempos que vivemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu ainda me lembro pelo menos do tema. Um tema um tanto quanto comum nos nossos dias. Muitas pessoas têm aplicado seu coração a isso. E o nosso tema é liderança em tempos de crise. Eu convido vocês a ler esses versículos e a se lembrar dos outros, pensando no papel, não só de Gideão, mas dos outros também, e questionando diante de Deus suas ações e suas atitudes. Versículo 1, leamos. Eu vou ler nessa versão, que não é a mensagem, mas é a Almeida Revista Corrigida. Não é a NVI também. É a Almeida Revista Corrigida, tem um linguagem um pouco mais rebuscado, mas creio que isso não será empecilho para nós. Então os homens de Efraim lhe disseram: que é isto que nos fizeste, que não nos chamaste quando foste pelejar contra os midianitas? E contenderam fortemente com ele fortemente. Porém ele lhes disse: que mais fiz eu agora do que vós? Não são porventura os rabiscos de Efraim melhores do que a Gundima de Abiezer? Deus nos deu na vossa mão os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. Que mais pude eu logo fazer do que vós? Então a sua ira se abrandou para com ele, quando falou esta palavra. E como Gideão veio ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, já cansados, mas ainda perseguindo. E disse aos homens de Sucote: dai, peço-vos, alguns pedaços de pão ao povo que segue as minhas pisadas, porque estão cansados, e eu vou em alcance de Zeba e Salmuna, reis dos midianitas. Porém os príncipes de Sucote disseram: está já a palma da mão de Zeba e de Salmuna na tua mão, para que demos pão ao teu exército? Então disse Gideão: pois quando o Senhor der na minha mão a Zeba e a Salmuna, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. E dali subiu a Penuel e falou-lhes da mesma maneira. E os homens de Penuel lhe responderam como os homens de Sucote lhe haviam respondido. Pelo que também falou aos homens de Penuel, dizendo: quando eu voltar em paz, derribarei esta torre. Estavam, pois, Zeba e Salmuna em Cacor, e os seus exércitos com eles, uns 15.000 homens, todos os que ficaram do exército dos filhos do Oriente. E os que caíram foram 120.000 homens que arrancavam da espada. E subiu Gideão pelo caminho dos que habitavam em tendas, para o oriente de Noba e Jogbeá, e feriu aquele exército, porquanto o exército estava descuidado. E fugiram Zeba e Salmuna, porém ele os perseguiu e tomou presos ambos os reis dos midianitas, a Zeba e a Salmuna, e afugentou todo o exército. Voltando, pois, Gideão, filho de Joás, da peleja, antes do nascer do sol, tomou preso um moço dos homens de Sucote e lhe fez perguntas.
o qual descreveu os príncipes de Sucote e os seus anciãos, 77 homens. Então veio aos homens de Sucote e disse: vedes aqui a Zeba e a Salmuna, dos quais desprezivelmente me deitastes em rosto, dizendo: está já a palma da mão de Zeba e Salmuna na tua mão, para que demos pão aos teus homens já cansados? E tomou os anciãos daquela cidade e espinhos do deserto e abrolhos, e com eles ensinou aos homens de Sucote. Legal essa metáfora, ele ensinou. Depois disse a Zeba e a Salmuna: que homens eram os que matastes em Tabor? E disseram: qual tu, tais eram eles, cada um, na aparência como filhos de um rei. Então disse ele: meus irmãos eram filhos de minha mãe. Vive o Senhor, que se os tivesses deixado em vida, eu não os mataria a vós. E disse a Jeter, seu primogênito: levanta-te, mata-os. Porém o jovem não arrancou da sua espada, porque temia, porquanto ainda era jovem. Então disseram Zeba e Salmuna: levanta-te tu e acomete-nos, porque qual homem tal a sua valentia? Levantou-se, pois, Gideão e matou a Zeba e a Salmuna, e tomou as luetas que estavam no pescoço dos seus camelos. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho de teu filho, porquanto nos livraste da mão dos midianitas. Porém Gideão lhes disse: sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominará. O Senhor sobre vós dominará. E disse-lhes mais Gideão: uma petição vos farei. Dai-me cada um de vós os pendentes do seu despojo, porque tinham pendentes de ouro, porquanto eram ismaelitas. E disseram eles: de boa mente os daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles deitou um pendente do seu despojo. E foi o peso dos pendentes de ouro que pediu 1.700 ciclos de ouro, algo como 20 quilos. Afora as luetas e as cadeias e as vestes de púrpura que traziam os reis dos midianitas, e afora as coleiras que os camelos traziam ao pescoço. E fez Gideão disso um éfode, e pô-lo em sua cidade, em Ofra, e todo Israel se prostituiu ali após ele. E foi por tropeço a Gideão e a sua casa. É o 28 também. Assim foram batidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram sua cabeça. E sossegou a terra 40 anos nos dias de Gideão. Amém. Obrigado, Senhor, mais uma vez te oramos que a tua palavra seja lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, que seja martelo que esmiuça os nossos corações empedernidos, endurecidos. Assim te rogamos. Amém. Eu propus que a gente fizesse essa leitura a partir de um prisma. Seria bem-vindo, Josué? A partir de um prisma, a partir de uma visão. E que visão é essa? Encarar o tipo de liderança que Gideão exerceu sobre o povo de Israel e entender os pontos fortes e fracos, mas os acertos e os erros, talvez mais do que isso, que Gideão teve. Falar de liderança hoje em dia é algo comum, corriqueiro. Na verdade, todos nós somos instados, provocados, seduzidos a sermos líderes em todos os lugares. Há versículos que são usados para isso, porque Deus nos colocou por cabeça e não por cauda. Há uma indústria de treinamentos, coaching, enfim, líderes de pequenos grupos, os headhunters, aquelas pessoas que procuram pessoas para grandes empresas, grandes CEOs, eles ficam sempre procurando essas pessoas, esses líderes que juntam não só qualidade técnica, como um talento administrativo e, mais do que tudo isso, uma capacidade interpessoal de gerenciar pessoas, de agregar pessoas, de fazer com que pessoas trabalhem bem juntas e que façam os seus talentos produzirem melhor. Em época de Copa do Mundo, não há como não pensar no Tite,
né, que depois de anos e anos no futebol brasileiro, foi para uma Copa sendo um técnico aclamado. Não me lembro, talvez, da última Copa em que nós confiávamos mais no técnico do que no próprio time. E, no entanto, essa Copa foi assim: não, a gente nem tem tão bons jogadores, tem alguns e tal, mas a gente tem um cara que sabe liderar, que sabe manejar, que sabe conversar com ele. Então, liderança é algo importante, é algo que se coloca como desejo de muitas pessoas. E talvez você olhe essa busca por ser líder ou por liderar como algo, há duas maneiras de olhar, né? Ou como algo, como uma moda passageira. Isso é uma tendência, isso é uma moda, eu não tenho que me preocupar com isso. Ou, por outro lado, você se torna obcecado por qualquer nova regra, por qualquer novo livro de 5 passos para liderar eficiente, você coloca na sua biblioteca, porque isso seu coração deseja. A primeira coisa que eu vou dizer para você, e isso não é nenhuma autoajuda, é que, queira ou não, você é líder. Mas que tipo de liderança é essa? Se você casar, eu não preciso detalhar mais. Você em sua casa, você tem a sua casa, você tem o seu grupo familiar, mas se você é esposa, se você é mulher, você também tem esse papel de liderança na sua casa. Um papel que muitas vezes pode se conflitar com o seu esposo. Mas se você é pai, você também tem esse papel. Se você é funcionário, se você trabalha, seja como empregador ou seja como empregado, você deve, porque o tipo de liderança que Jesus nos propõe, e a gente ainda não entrou no Gideão, é um tipo de liderança que se faz muito mais pelo exemplo do que pela voz. É muito mais pelo que você faz do que pelo que você diz. Gideão, a gente acompanhou a trajetória dele, e aqui a gente leu o último versículo especificamente que trata da caminhada dele, foi sobre o juiz que a gente mais se deteve. Ele começa a caminhada dele, lembra? Primeiro Israel pede um livramento ao Senhor. Lembra lá aquele ciclo, né, que a gente sempre repete, em que há a apostasia de Israel, há o sofrimento, Israel clama e Deus envia um libertador. Se a gente olhar, é o capítulo 6. É isso. Porém, versículo 1: Porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E aí detalha um pouco mais o sofrimento deles. E lá no versículo 7 diz: E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta. Israel se percebe perseguido pelos midianitas, busca o Senhor, e Deus primeiro envia um profeta que lembra aí das suas palavras, e depois envia Gideão como libertador. E Gideão, nesse momento, no começo do capítulo 6 ainda, ele parece um líder improvável. Primeiro ele está ele está malhando trigo no lugar de espremer as uvas. Ele está escondido. Ele está trabalhando, escondido, e ele diz: olha, eu sou pequenininho. O anjo chega para ele e fala assim: ei, varão valoroso, você vai libertar Israel, vai dessa tua força. E a discussão de Gideão com ele: não, o senhor foi na casa errada, né? O senhor deve estar falando com outro, não é comigo. Eu não sou líder, eu não tenho responsabilidade nenhuma com isso. Na verdade, eu estou aqui cuidando da minha família. O senhor sabe que a gente está em opressão, a gente está numa crise terrível, a economia vai de mal a pior, nossos líderes só fazem besteira e eu estou correndo atrás para sustentar minha família. Estou tendo que malhar o trigo, estou tendo que cultivar o trigo escondido aqui no lugar de espremer uva. Por quê? Porque está tão difícil que, se a gente for fazer isso no local normal, a gente vai ser assaltado e vai ser roubado. E aí o anjo diz para ele: não, é você mesmo que Deus chamou. Você é o homem forte a quem eu chamei. Ele diz: olha só,
Vou te dar mais uns argumentos, acho que eu entendeu o que eu estou falando. Eu sou o menor da minha casa. Eu sou tipo filho caçula, não tem muita coisa. Na hora de dar alguma opinião, todos os outros têm opinião válida antes de mim. Eu sou pequeno. E mais, ainda que eu pudesse dar opinião na minha casa, a minha casa é pequena diante da minha tribo, né? Eu sou um dos pequenos, sou filho de Joás, dos pequenos filhos de Joás, e dos filhos de Joás eu sou o menor da tribo da casa de Eliezer. E da casa de Eliezer eu sou pequeno na tribo de Efraim. Eu sou dos menores. Então acho que o senhor está confundindo. Não é outro, não. Então você percebe um Gideão que não se vê capacitado para aquilo que Deus o está chamando a fazer. E isso me traz os olhos, na primeira reflexão, de que Deus não vai nos chamar ou nos colocar coisas a fazer nas mãos, esperando que a gente esteja pronto. Mais do que isso, você não só não vai estar pronto, como você provavelmente não vai se sentir capaz. E a história de Gideão vai nos dizer o porquê disso. Por quê? Porque o Senhor espera que você e aqueles que estarão contigo reconheçam nele aquilo que ele vai fazer. Então, quando eu vejo a gente se preparando demais, eu não vejo o que eu vou dizer, para assumir coisas, ou para fazer coisas que o nosso coração deseja, pode ser, eu estou dizendo que pode ser, que na verdade não seja esse o caminho que Deus esteja preparando para você. Quantos outros juízes nós já lemos aqui a história? Nós começamos com Otiniel. Otiniel é completamente diferente de Gideão. Era alguém que era de uma boa família, ele era genro de Caleb. Opa, esse tem pedigree, né? Era alguém que tinha vivido ao lado de um dos únicos homens, além de Caleb, de Josué, né? Josué e Caleb. Otiniel tinha vivido ao lado desses dois únicos homens que eram daqueles que tinham saído do Egito e tinham vencido o deserto. Então, se a gente olhava para Otiniel e falava assim, opa, esse é líder. E esse foi líder. Mas a gente lê também a história de Débora, que para começar era mulher. Hoje é difícil a gente entender, né? Mas uma mulher liderar uma nação como Israel é impensável. Talvez até nos dias de hoje. É impensável. E mais, Débora não só era uma mulher, como uma mulher que tinha atribuições em sua própria casa. O texto diz que ela cuidava de sua família, que ela cuidava de sua casa, e que depois de fazer isso tudo, ela ainda arranjava tempo para sentar na palmeira para julgar a tribo de Israel que vinha até ela, porque confiava nas palavras que ela dizia. Falou assim, não, ali está uma pessoa experiente, alguém que a gente deve ouvir a opinião, porque então vamos a ela que vai saber julgar, não conforme a vista dos homens, mas segundo o coração de Deus. Ora, se você pensar em Débora tinha até algumas qualidades para isso. Mas o fato de ser mulher talvez dissesse, não, você deve estar de brincadeira, né? Não deve ser ela que vai liderar. Mas o Senhor levanta ela. E agora a gente está diante de Gideão, um homem de uma tribo pequena, de uma família sem grande expressão, não havia promessa nenhuma para ele, mas no entanto Deus vai lá e o escolhe. E encontra no coração de Gideão esse primeiro temor, né? Adriano falou bem sobre isso, essa transformação do medo de Gideão em fé, em certeza de que Deus estava com ele. Se Deus usou Otiniel, se Deus usou Débora, se Deus está usando Gideão, Deus pode e Deus vai usar cada um de nós. Não importa se você tenha pedigree, não importa se você seja de uma família de cristãos de terceira ou quarta geração, não importa se você é o primeiro e único convertido da sua casa. Todos nós somos chamados para ser juízes da nossa história. E a gente está vendo juízes, neste mundo pelo menos, com esse olhar.
com o olhar do desafio de sermos livres à maneira de Deus. Mas o texto continua dizendo, mostrando Gideão num outro momento. Gideão aqui está vivendo um conflito onde a liderança dele é questionada, onde ele está num problemão. Os homens de Efraim, eu tinha dito que Gideão era de Efraim, Gideão é de Manassés. Os homens de Efraim, que era a tribo irmã, lembra que Efraim e Manassés são os dois filhos de José, né? A quem Jacó coloca como recebedores também das suas bênçãos. Então a tribo de Efraim se sente ela se sente, não é enciumada, ela se sente aviltada, ela se sente desprezada, porque Manassés vai à batalha, liderado por Gideão, e não só Manassés, Azer, Naftali, como a gente leu, vai à batalha, e Efraim não é chamado. Lembra que Efraim está além do Jordão, está do outro lado do Jordão. E eles então interpelam e questionam Gideão. Que liderança é essa sua? Que decisão foi essa sua no comando do povo? De ir para a guerra contra os nossos inimigos e não nos chamar. E Gideão tem uma saída inteligente, sagaz, e diz: olha, vocês lembram que os versículos finais do capítulo 7, não sei se vocês se lembram, mas eu vou dizer. E prenderam, no versículo 25, e prenderam 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb, e mataram Oreb na penha de Oreb, e Zeeb mataram no lagar de Zeeb. E perseguiram os midianitas e trouxeram as cabeças de Oreb e de Zeeb a Gideão da além do Jordão. Quem trouxeram? A tribo de Efraim. Ora, quando eu vi esse texto a primeira vez, eu agradeci ao Senhor por ter sido Adriano que passou por esse texto. Mas é um texto que provoca o nosso cristianismo de hoje, né? Meu Deus! Quer dizer que prova de que o Senhor andava com esse povo é que eles mataram e deceparam a cabeça e trazem ao ídolo. Pensa que isso foi feito pelos efraimitas também como forma de mostrar que eles eram fortes e que Deus também não agia com eles. Eles trazem aos pés de Gideão numa forma de dizer estou contigo, numa forma de provocação. Mas olha, por quê? Porque o texto Salmuna e Zeba ainda não estão derrotados. Então Efraim destrói, ou degola, ou derrota a sua parte do exército que cabia a ele derrotar os exércitos dos midianitas antes de Gideão derrotar os seus. Então ele chega para Gideão e fala assim: o que é isso que você faz? Você sai para liderar, você sai em nome de Deus e não me chama. Vamos pensar do outro lado. Nas nossas lideranças, quantas vezes a gente não recebe esse tipo de cobrança? Poxa, você saiu para fazer isso e não me chamou? E eu confesso que às vezes eu mesmo me sinto cobrado nesse sentido, né? Pessoas que estão ou que deveriam estar ou que poderiam estar, melhor ainda, trabalhando junto conosco, mas que se encontram no seu local de conforto. Ouvi que tem guerra, Gideão chamou todo mundo lá, foram 32 mil pessoas do exército para junto de Gideão. E a tribo de Efraim não fez nada, estava além do rio e além do rio ficou. Na hora que Gideão começa a derrotar o povo, aí o pessoal fala: não, peraí, agora a gente vai chegar junto, agora a gente vai ajudar você. E quer ver? A gente vai pegar esse povo cansado e fugido, que são os exércitos midianitas que fugiram, e nós já vamos destruí-los, nós já vamos derrotá-los em parte, e aí a gente ainda vai cobrar. Quer dizer, sabe aquela história do chega depois, quer sentar na janelinha e dar pitaco? É mais ou menos isso. Mas como é que Gideão trata com eles? Isso talvez seja mais interessante. Gideão não lança em rosto a falta. Também Gideão não diz: não quero a ajuda de vocês, voltem para lá. Provocaria uma guerra se ele fizesse isso, né? Ele estaria em guerra em si. O que Gideão diz? Não, olha só, olha como é que vocês são melhores do que eu não chamo vocês, mas nem precisava, porque vocês são muito melhores. Olha, vocês já estão com a cabeça dos reis dos midianitas.
E aí ele usa uma poesia. Ele diz assim: olha, os rabiscos de Efraim, ou seja, sabe o que são rabiscos? Quando você faz a colheita em alguma terra, sempre sobra alguma coisa, né? Sempre ficam alguns pedaços, vamos imaginar, colheita de café, né? Você está colhendo café, meu avô e minha avó foram colhedores de café no interior de São Paulo, se conheceram assim, e você colhe o pé de café e dificilmente você consegue colher tudo, sempre vai ficar ali um ou outro. O que vai ficando depois que você passa a colheita são os rabiscos. E os rabiscos deveriam ficar, o Senhor fala isso, que os rabiscos deveriam ser deixados. Ele fala assim: olha, não faça colheita de tudo. Para quê? Para que os pobres possam colher na sua terra e se alimentem disso. E aí ele diz: olha, aquilo que os pobres comem, os rabiscos da sua terra, né, os rabiscos de Efraim, são melhores do que toda a colheita de Manassés. Ou seja, tudo aquilo que eu faço é pior do que o que sobra do que você faz. E para quem já não estava fazendo nada e põe e corta a cabeça dele, etc., eles já se sentem, isso mesmo, né? Somos nós. Então tá tudo bem, Gideão, vai lá, continua aí sua peleja, que nós já fizemos o que importava. Enquanto a gente liderar, enquanto a gente caminhar, nós vamos ter muitas vozes pelo caminho. Nós vamos ter diversos tipos de pessoas querendo se chegar. Que o Senhor nos dê discernimento para agir, para reagir. Às vezes algumas pessoas vão cobrar que você não chamou para trabalhar, e a melhor resposta é: não, você está fazendo tão bem, você faz muito melhor que eu não te chamei, porque na verdade aquilo que eu faço é tão menor do que você faz. E olha que interessante, Gideão continua no versículo seguinte, diz assim: eles se acalmaram com essa palavra. Ou seja, o interesse dos caras não era ajudar Gideão, era ser apenas aplaudido e louvado. Muito bem, você reconheceu que nós, Efraim, somos poderosos mesmo, derrubando esses dois. Por quê? Porque Gideão continua só com os 300. E aí a gente vai começar o momento em que Gideão continua a perseguição e ele vai passar por 2 cidades. E os 300 dele estão cansados, estão fatigados, estão com fome, e ele passa na porta da cidade. A primeira cidade é Sucote e depois Penuel. Ele passa na porta de Sucote e fala: olha, nós estamos perseguindo 2 reis midianitas, somos em 3 anos, nós estamos com fome, me dá uma ajuda. Eu não quero que você sua batalha comigo, não. Nós somos homens, nós temos a espada. Eu só preciso de mantimento, eu só preciso restabelecer minhas forças. Então esse é um outro tipo de gente com qual a liderança você vai lidar. O primeiro é aquele que se oferta: nós estamos juntos, porque você não me chamou. Esse aqui é outro que você vai pedir ajuda. E o que vai acontecer? Vai te virar as costas. Não perca a direção daquilo que você está fazendo. Nem por aqueles que simulam querer te ajudar e se mostrar indignado: poxa, você começou a fazer isso e nem me chamou. E nem por aquele que você vai e pede e te vira as costas. E nesse caso a gente vai questionar Gideão. Por quê? Porque Gideão diz: você não quis me ajudar não? Então você vai espera, porque Deus vai me dar na mão, vai botar nas minhas mãos aqueles reis. E quando eu voltar a casa vai cair para vocês. E ele faz isso em 2 cidades. Ele passa por 2 cidades. Agora vocês lembram, e Adriano falou muito bem sobre isso, que no capítulo 7, ainda é o 6, que quando o Senhor está separando os homens que vão guerrear com Gideão, é o 7, que tinham 32 mil, e quando ele manda embora os que têm medo, os que estão inseguros e tal, vai embora 20 mil de uma vez, aí sobra 12. E aí ele fala assim: não, ainda tem muita gente, leva todo mundo para beber água, e aquele que beber água lambendo e tal, e aí sobram 300. Você lembra, além do que as pessoas foram embora, mas o que ficou? Ficou mantimento e ficou as buzinas.
E sobre as buzinas, o Adriano falou muito bem, né? Cada buzina representava a liderança de um exército. Então, quando eles são cercados e 300 homens tocam buzina, eles imaginam que atrás de cada homem desse tem pelo menos mais 100. Então, o exército de 30 mil que eles não estavam vendo porque era noite, né? Eles imaginavam que estava lá ao ver aqueles homens. Enfim, são milagres que Deus faz. Mas não é só as buzinas que ficam. Ficam as buzinas e ficam os mantimentos. Olha, mas como é que ficaram os mantimentos e Gideão agora está pedindo comida para os outros? Que espécie de gestão sobre os alimentos que ficaram foi feita por Gideão? Será que Gideão saiu correndo atrás sem levar os mantimentos? Ou será que Gideão e seu povo comeu tudo e não se preparou para o dia? Eu não sei. Eu sei que Gideão nesse momento está com fome e vai pedir ajuda e toma um não na cara. Então, além da gente olhar para as pessoas que estão dizendo não, queria que a gente olhasse para Gideão e sua liderança de gestão de suprimentos, na medida em que ele agora está liderando um exército que está faminto e que está enfraquecido e que, portanto, poderia muito bem ser derrotado, não fosse a intervenção divina. E mais, isso leva a agir de uma maneira diferente, ou pelo menos não expressamente dita, do que Deus manda fazer. Porque em que momento nós lemos o anjo do Senhor ou Deus pedindo que Gideão destruísse Sucote ou Penuel? Há alguma menção a isso? Não. Então, nesse momento, a liderança de Gideão dá aquele passo à frente em que ele toma uma decisão não expressamente dita por Deus. Ele escolhe destruir por vingança aqueles que não os ajudaram. Então perceba que ora a gente aplaude, ora a gente olha diferente para o que Gideão fez. Muito bem. Então Gideão está nesse momento em que ele está liderando esse povo na perseguição, passa por 2 cidades, pede ajuda. Acho interessante essas metáforas bíblicas, né? Por acaso já está a palma da mão do rei nas tuas mãos, ou seja, você já tem domínio sobre ele para que a gente venha a ser dominado por você também? Muito provavelmente essas 2 cidades tinham aliança com os midianitas, né? Porque a aliança com Israel é crente, senão subiria para guerrear, né? Mas uma aliança do tipo, cada um na sua, eu não vou guerrear contra você, você não vai contra mim, se alguém se juntar contra você, eu estou aqui na minha linha, também não vou te defender e não vou guerrear contra você. E esses homens então, para quem eles pedem ajuda, negam. Imagina que o sangue deve ter fervido. Você consegue imaginar Gideão com o sangue fervendo? Eu estou aqui com 300 homens com espada, estou passando na frente dessa cidade, esse cara não sabe com quem está brincando. Eu estou pedindo comida, não estou pedindo nada. Você já sentiu assim liderando alguma coisa? Eu estou pedindo para você, não é que você faça tudo comigo, eu só quero que você faça isso. Eu tenho outras coisas para fazer. Eu tenho uma outra programação. Eu tenho um outro compromisso. Não vai dar para te ajudar. E aí você ferve no coração. Mas aí as 2 conclusões. Uma, se ele tivesse gerido melhor o estoque dele, se ele tivesse organizado, ele não estaria pedindo a ajuda. E mais, ele deixa o seu coração ser contaminado, e quando ele vence, porque o Senhor não vai deixar de dar a vitória a ele. Ele é humano, todos nós somos, a gente vai meter os pés pelas mãos diversas vezes. O que ele faz? Ele faz, então eu vou acabar com vocês mesmo. E acaba de maneira ardilosa. Olha só, continua, vocês vendo o texto, ele vai, consegue, alcança o povo que ele está perseguindo, Salmuna e Zeba. Quando ele chega a esses 2, ele prende. O exército que ele destrói com 300 agora é de 15 mil. Os números são inimagináveis, impensáveis, né? É só a mão do Senhor mesmo. Os caras estão com fome, os caras estão cansados e ainda assim conseguem destruir. Você viu o texto? Tem um caminhar interessante que ele sobe pelo caminho das tendas e encontra o povo descuidado, né? Ou seja, ele faz o caminho mais difícil, mesmo correndo asfalto, ele corre na trilha. Ele vai escondido. E aí o que acontece? Como ele vai pelo caminho menos trilhado, de novo estratégia de liderança, ele encontra esses 15 mil pelo lado em que eles estão desatentos. Por quê? Porque eles falam, nós somos 15 mil, primeiro nós estamos confiando na nossa mão. Segundo, a gente vai ficar aqui no vale, né? A gente vai fortificar um pedaço por onde ele pode vir. Mas como ele está liderando com poucos, ele pode fazer aquilo que ninguém faz com muitos. Não é a quantidade que vai te dar a vitória. E aí,
ele sobe pelo caminho mais difícil, com os poucos que ele tem cansados, e aí derrota 15 mil. Esse Gideão é fantástico, né? E aí ele consegue aprisionar os reis. E olha só, ele não mata os 15 mil. Olha a estratégia. Ele vai e aprisiona os reis. Porque é como se fosse uma força-tarefa, sabe um pelotão especial? Ele entra e fala assim, não quero matar 15 mil, eu quero pegar os 2 reis. Porque na hora que eu pegar os reis, o que vai acontecer com o exército? Vai se dispersar. Ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersadas. Olha a estratégia de Deus. Então, assim, não interessa todo o resto. Eu não tenho que derrotar 15 mil. Eu tenho que aprisionar os reis. E ele vai aprisionar os reis. Ele consegue, com esses 300, sobe, pega um pouco descuidado, entra na tenda desses reis, provavelmente aprisiona e traz de volta. E quando o exército que está desses reis descobre isso, sai todo mundo disparatado, correndo pelo vale, pelas montanhas. Meu Deus, se eles já foram pegos, quem dirá nós, né? Porque, imagina, naquele tempo não tinha essa comunicação, não tinha essa guerra tecnológica que a gente tem hoje, né? Você conseguir saber o tamanho do exército do outro com drones e com aviões passando por cima e olhando. Não, eles tinham estimativa, né? Ora, se tinha 300 caras com buzina e com tocha na mão, o exército dele fica para mais de 30 mil. Pô, se só a força-tarefa deles conseguiu pegar os nossos reis, o que está vindo por trás deles, o exército inteiro vai nos destruir completamente. Muito bem. Então Gideão vai lá, prende esses 2 reis, e aí o que ele faz? Degola esses reis, porque era o que o Senhor tinha mandado, né? Destruir os midianitas e acabar com eles. Não, peraí. Eu não vou fazer desse jeito, vai ser tão fácil assim. Agora eu vou pegar os 2 reis, eu vou passar naquelas 2 cidades e vou esfregar na cara deles a vitória que eu tive. Porque não basta a gente vencer. A gente precisa esfregar na cara daqueles que não concordaram com a gente, que não nos ajudaram, né? Gideão de novo, atravessando a música, né? E aí ele vai, traz os 2 reis para aquelas cidades, prende um jovem, né? Prende um dos meninos, coitado do menino, ele não diz nem o nome dele. Fala o seguinte, amigão, se você teme por sua vida, me dá o serviço inteiro, me fala quem são os líderes. Aí o cara fala dos 77 homens, eu fico imaginando como é que a mulher decorou o nome de 77 líderes, né? Da cidade. O medo faz tudo. Mas não é só o medo não. Eu estava com os meninos trocando figurinha no álbum e, meu Deus do céu, meus filhos estão sabendo mais nome de figurinha do que versículo bíblico. E aí sabia tudo pelo nome, né? E aí jogadores dos times mais bizarros, não sabia só o nome do jogador, não sabia o nome do cara não. Mas multiplicação, divisão, passou o nome. Mas o quê? Então eu acredito que esse jovem sabia muito bem os 77 nomes dos caras. E aí Gideão vai falar, são esses caras aqui, mapeamos. A liderança dele de novo, né? Estratégia, mapeamos os caras, vamos lá e vamos destruir todo mundo. E aí ele mata esses 77 homens, que são a liderança de suporte. Depois ele vai a Penuel, que tinha uma torre, e lembra que as cidades construíam torre não só como segurança, mas como símbolo de poder, de presença, né? Algumas cidades até hoje têm torres famosas, Paris, etc. Né? Que é um símbolo de ostentação mesmo. E o que Gideão com o seu exército faz nessa cidade? Ele destrói a torre, ele humilha os caras. Ele não só mata os gente, como destrói a cidade. Lembra, nesse momento a gente já está olhando para a liderança de Gideão e fala assim, tá, quem foi que te mandou fazer isso? Por que você está fazendo isso? É nesse momento que a gente percebe que, apesar de sermos chamados por Deus para fazer alguma coisa, estamos cientes que Deus está fazendo através de nós, que muitas vezes a gente se perde nisso. A gente começa a agir, a gente se enche de nós mesmos e começa a agir com o nosso próprio entendimento, com a nossa própria razão. Olha a diferença do Gideão no começo. Aquele que tinha medo e falou assim, não, só está falando comigo não. Na verdade, você deve ter chamado outro para trabalhar contigo. Eu sou pequeno, minha família é pequena. Eu estou aqui cuidando da minha família, né? A situação está difícil. Não deve ser eu que só está chamando. Para esse Gideão agora, falar, então vocês não me ajudaram? Já que vocês não quiseram colaborar comigo, vocês merecem a morte. E o que me surpreende mais é que Deus deixa que ele faça isso. Então, nesse momento, a gente percebe que mais importante do que começar bem alguma coisa é terminar bem.
E olha como é que Gideão degringola em sua liderança. Ele matou a rapaziada? Matou. Aí depois que ele mata os cidadãos de Sucote e de Penuel, ele pega os reis que tinha preso, que tinha aprendido lá, e ele traz esses 2 reis e fala assim: agora eu vou matar vocês. E aí ele mata. Não, olha como é que ele está arrogante. Ô Davi, na verdade o Jeter, né? Ô Davi, olha só, a igreja está tão legal que agora você que prega, você que vai assumir o comando da igreja. É isso que ele faz, ele chama o filho dele, jovem, assim, pronto, agora é você que vai matar esses reis. E aí os reis dizem para ele: vem cá, não faz. Claro que o jovem não consegue fazer, né? É um adolescente, é uma criança, não tem força, talvez não tivesse coragem, talvez tivesse respeito, vai falar assim: meu Deus, são 2 reis, eu, uma criança, fazer isso. Não tinha nada de fazer. Não tinha, na verdade, Gideão faz isso para humilhar mais ainda aqueles reis, né? Ele está tão envaidecido com o poder, com a liderança que ele tem, que ele acha que pode escolher o sucessor daquilo que Deus mandou ele fazer. Porque quem tinha ordenança para fazer era ele e seu exército. No entanto, ele fala assim: esses reis aqui, vem cá, é Jeter, né? O nome dele? Jeter? Isso. E disse a Jeter: seu primogênito, levanta-te e mata-os. Porém, o jovem não arrancou da espada porque temia, ele era jovem. Percebam, a gente está vendo agora a derrocada de Gideão. Gideão começou a confiar no seu próprio braço. Aquilo que Deus temia que acontecesse com o povo, que era assim: olha, eu vou dar a vitória, mas eu vou dar a vitória com poucos para que o povo não se envaideça, acontece com Gideão. De um homem que temia Deus e que era medroso, ele passa a ser um homem arrogante. Por quê? Porque Deus faz através dele. Deus faz. Eu digo que Deus nos suporta, porque é só conosco que Ele pode contar para fazer as coisas mesmo. E a gente vai meter os pés pelas mãos? Vai. E aí o exemplo de liderança em tempos de crise, quero dizer, é para a gente olhar para nós mesmos, para aquilo que a gente tem que fazer, e ficar alerta com esses sinais de que em algum momento nós começamos a ultrapassar esse limite e a fazer aquilo que Deus não mandou a gente fazer. E aí ele fala: aí os próprios reis você faz, tudo faz você mesmo. Me dê a honra de ser morto por você. Você foi o cara que nos pelejou. Qual é o homem, qual é a sua força? Foi você o homem que nos derrotou. Vai lá. E aí Gideão pega a espada e corta os 2. E aí acabou. Viveram todos felizes para sempre. Não. Aí o povo diz: olha, você é o cara. Você é pequeno, saiu lá do local onde ninguém te dava valor, tua família pequena. Você era o cara que trabalhava pela sua família escondido, né? Repito, malhando trigo no lagar, ou seja, lutando pela subsistência ali com dificuldade. Você é o cara que Deus mandou você derrubar o altar, e você vai lá e faz isso de madrugada, de noite, para ninguém ver. Lembra desse texto? Né? Que a gente leu antes? Quando Deus visita ele, ele fala assim: vai lá, você vai pegar um bezerro do seu pai de 7 anos, um bezerro escolhido, vai pegar o altar de Baal, vai derrubar, vai pegar o poste de Azera que está lá, vai usar como lenha e vai pegar o bezerro escolhido do seu pai e vai fazer um altar sobre ele. O começo da história de Gideão é fazendo altares. Ele faz o primeiro altar para aquele anjo que ele tem um encontro, que é o anjo que fala o primeiro chamado. Ele faz um segundo altar, neste caso, onde ele derruba o altar de Baal. Depois disso ele segue, e agora ele vai fazer um terceiro altar. Para quem? Para si mesmo. Percebam como a mente dele vai ficando obscurecida. Aí ele faz o quê? Ele fala assim: vem cá, e você reine sobre nós, e os teus filhos, e os teus netos. Aí ele diz: não, de maneira nenhuma, eu não vou reinar sobre vocês. Quem reina sobre vocês é o Senhor. Se ele viver aquilo que ele prega. Difícil isso, né? Se ele viver quem vai viver sobre você no Senhor. Mas olha, é uma coisinha. Para não ficar só nas minhas palavras. A gente, quando derrotou esse povo, a gente conseguiu um monte de despojo, não é? Esse povo tinha um monte de ouro, tinha um monte de pendente, argola. Faz o seguinte: eu não vou reinar sobre vocês não, mas
Se cada um de vocês puder me dar uma oferta aí, né, do que o coração de vocês estiver disposto a dar. Vamos botar aqui. Olha, quem lidera vocês é o Senhor. Mas se vocês quiserem contribuir de alguma forma com esse que vos humildemente lidera, que vocês então ponham um pouquinho das suas ofertas para mim. Mas é só um pouquinho. E aí o povo de bom grado deu. O texto diz exatamente isso. Versículo 25. E disseram eles: de boamente os daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles deitou ali pendente do seu despojo mais de 20 quilos de ouro. Ele recolhe nessa oferta. Mas não para por aí. O que ele faz com esse ouro? Alguém sabe o que ele faz com esse ouro? Versículo 27. E ele faz um éfode. Todo mundo sabe o que é um éfode? É uma vestimenta sacerdotal, né? Como se fosse um peitoral. É uma vestimenta que o distingue dos demais. Olha, eu jamais que eu vou liderar vocês. De maneira nenhuma. Quem lidera é o Senhor. Mas se eu puder ter um éfode, se eu puder sair por aí, todo mundo por onde eu passar, olhar para o corpo, ele é o cara. Ele é o homem, né? E Gideão, então, a arma sua derrogada, ou seja, ele ainda tem lembrança do discurso que é de Deus, não é? De maneira nenhuma que nós vamos liderar vocês. Meu filho, não. Porque quem vai liderar vocês é o Senhor. Mas se vocês puderem, de alguma forma, me dar alguma coisa pela liderança que eu tive em vocês, porque afinal de contas, né, ninguém vai trabalhar de graça, né? Se vocês puderem, de alguma forma, contribuir, porque a Deus não se chega de mão vazia, vocês possam, então, do muito que vocês têm recebido, e olha, através da minha liderança, todo mundo aqui se enriqueceu. Através da minha liderança, a gente derrotou os exércitos e ganhou um discurso. E aí ele faz, para piorar, ele pega essa oferta e constrói um. E aí o versículo 27, ele mesmo. Olha que maneira terrível. E todo Israel se prostituiu ali após ele, e foi por tropeço a Gideão e a sua casa. Não importa começar bem, não importa só começar bem, nós precisamos terminar bem. O desafio de uma liderança cristã, primeiro, identificar aquilo que o Senhor nos mandou fazer e não ir além em aquém. Como isso é difícil. Às vezes a gente quer fazer mais. Lembra de Davi? Senhor, eu derrotei todo mundo, subiu todo mundo na sua mão, agora eu vou construir um tabernáculo lindo e maravilhoso para o Senhor. O que Deus falou para ele? Não. Você tem muito sangue na mão. Mas Senhor, foi o Senhor que me deu os caras na mão, tem sangue na mão, porque o Senhor me ajudou a derrotar os erros. Baixa a bola. Outro vale. Então, filho vale. Eclesiastes é Provérbios, me perdoe, não é? Mas que diz: melhor é o fim das coisas do que o seu começo. Nosso desafio como cristãos não é só nos convertermos, conhecermos Jesus, é perseverarmos, permanecermos, é perseguirmos aquilo que o Senhor colocou na nossa mão para fazer, não ir além, não ir aquém, não agir conforme o nosso coração com aqueles que negam aquilo que a gente pede, não dar ouvido, não dar ouvido a esse clamor interno nosso que nos leva a essa, talvez uma das dificuldades da nossa época, né? Essa autoglorificação, dessa autocelebração. Eclesiastes 7:8, obrigado, Camilo. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas, melhor é o longânimo do que o altivo de coração.
aquele que tem longo ânimo, né? A história de Gideão termina de uma maneira triste. Um homem que começa humilde, pequeno, se considerando indigno diante de Deus. E Deus precisa dizer para ele: levanta da tua força, teu ânimo, você tem força de escolher, vai e faz. Em algum momento ele faz e vai fazendo, e esquece que Deus está fazendo através dele e continua fazendo. E no final, olha, já que a gente fez tudo, acho que agora você tem que me dar uma oferta aí por tudo que eu fiz. Todos nós fomos colocados em posição de discipular as pessoas. E quando eu digo discipular, eu quero usar discipular como um sinônimo de liderar. As pessoas que estão à sua volta leem, enxergam, veem em você alguém que leva o nome de Deus. A gente começou lendo Romanos capítulo 2, que eu li aqui antes, porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. O nome de Deus está sendo blasfemado na nossa sociedade porque nós não temos sido líderes segundo o coração de Deus. Nós temos sido líderes segundo o que o marketing ensina, o que as técnicas de enriquecimento ensinam, o que a visão distorcida de liderança mundana nos ensina. Mas nós temos perdido o significado do que é liderar em Deus. Liderar em Cristo é discipular o outro. É saber que você é passageiro e que algum dia outra pessoa vai assumir o seu lugar. Nós não somos eternos. Nossa liderança tem que ser sempre do ponto de vista de alguém que prepara outro, ou para fazer aquilo que nós fazemos, ou para fazer além daquilo que a gente faz. Nós não lideramos ninguém para nós, no sentido de ser na nossa direção. Nós lideramos as pessoas a Cristo, apontamos Cristo. Nós não somos o caminho, nós somos placas que apontam Jesus. O caminho é Ele. Se a nossa liderança não estiver apontando Ele, que grande abismo a gente está apontando as pessoas, que grande trevas a gente está apontando as pessoas. A história de Gideão termina de maneira melancólica, e essa semana, me perdoem, eu relembro um caso que a gente comentou aqui na quinta-feira. Nós temos um prefeito no Rio de Janeiro que é cristão e que, de alguma forma, agiu de uma maneira equivocada. Quando ele é eleito por toda uma cidade, imagina que pode dar privilégios a alguns. Para quem não conhece a história dele, o prefeito do Rio faz uma reunião, o prefeito do Rio é cristão, faz uma reunião com lideranças cristãs da cidade, mais de 200 pastores, e diz a esses pastores: olha, se alguém na igreja de vocês tiver dificuldade, precisando de cirurgia de catarata, cirurgia de varizes, eles podem procurar aqui fulano de tal, que é do meu staff, que a gente vai abrir lugar para eles. E existem mais de 7.000 pessoas na fila para esse tipo de cirurgia no Rio de Janeiro. Mas ele achou que a liderança dele, dada por Deus, colocada por Deus, e eu não duvido que Deus o tenha colocado ali, mas ao mesmo tempo eu questiono as nossas ações. De novo, você pode ter sido colocado por Deus no lugar, mas isso não vai te tornar imune ao pecado. Talvez o maior erro da liderança seja achar que por Deus te colocou em algum lugar, tudo que você faz está chancelado por Deus. É o caminho da derrota, o caminho da derrotada. E esse prefeito então diz isso, e alguns dos que estavam presentes, claro, hoje em dia alguém gravou e aí já era, vazou com um jornal, e aí o nome de Deus é blasfemado entre nós, entre os ímpios, entre os gentios, por nossa causa. Mas se isso me mostra uma coisa de um lado, mostra do outro. Por que o nome de Deus está sendo blasfemado? Porque eles esperam de nós outra atitude. Porque você acha que os outros não fazem isso também?
Ou os outros prefeitos, ou os outros deputados, ou os outros governadores não dizem, olha, para os seus grupos políticos, assim, ó, todo mundo aqui que tiver problema ou dificuldade entre nós, vem cá, é só dar ligada para fulano de tal que a gente vai resolver o seu problema. Só que esses áudios dificilmente vazam. Então não é que o que ele tenha feito é diferente dos outros. Ele fez, na verdade, a mesma coisa dos outros. O problema é que ele diz em relação à fé que nós professamos. Que bom que o mundo espera de nós algo acima do limite deles. Que seja assim. Que seja assim. Mas que a gente vigie na liderança daquilo que temos colocado para nós. Na sala de aula, no seu trabalho, na equipe que você trabalha, no parecer que você faz, que a graça do Senhor seja vista, que as pessoas possam ver em você placas, sinais que apontem o caminho que é Cristo. Que a gente exerça com sabedoria e com temor a liderança que Deus nos deu. Para que a gente não venha terminar de uma maneira melancólica, errada, equivocada e perdida. Gideão não só se perde no final da sua vida, como ele faz a sua família e Israel se perder após ele. É assim que termina o versículo 27. Que triste. Que bom que a Bíblia nos fala isso, né? Não é um livro idealizado que só glorifica, não, mostra a fragilidade, mostra o erro, mostra a falha. Que isso sirva de aviso para nós as diversas coisas que o Senhor tem nos colocado para nós. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, pelo despertamento, pelo aviso, pela advertência que o Senhor nos dá nessa hora. Para exercermos as nossas lideranças, aquilo que o Senhor tem nos dado para fazer, no temor do Senhor, com ouvidos atentos, porque o Senhor não escolhe segundo a vista humana. O Senhor escolhe Otiniel, o Senhor escolhe Gideão, o Senhor escolhe Débora, o Senhor escolheu a nós. Que mais do que começar bem, nós possamos terminar. Que não nos desviemos, nem para a esquerda, nem para a direita. Mas que possamos perceber quando ultrapassarmos, transgredirmos os limites que o Senhor nos impôs. Possamos nos arrepender e voltar para o nosso bem e para o bem daqueles que o Senhor tem colocado em nossas mãos para liderar, para discipular. Porque liderar não é dar ordens, liderar não é comandar, liderar não é recolher presentes, sabe, em favor de si. Liderar é discipular, é se tornar servos de lideranças, é nos posicionar de maneira humilde diante daquilo que servimos, como Jesus nos ensinou. Faz isso em nós, pela tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém.